Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um órgão linfóide que deve ser a causa do segundo ou terceiro maior encaminhamento para hematologia, que é o aumento do baço. Você sabe para que serve o baço? O baço, ele é um órgão linfóide localizado do lado esquerdo do abdômen. Então, do lado direito nós temos o fígado, do lado esquerdo nós temos o baço. Geralmente, no exame físico, o baço não é palpável e ele é um órgão responsável por várias coisas, principalmente destruição de bactérias, vírus e fungos. O baço, eu sempre falo para os meus pacientes que é como se ele fosse uma amígdala gigante. Então a gente tem na função do baço a função de reciclar aquilo que não se aproveita mais. Então, por exemplo, uma hemácia que já passou do tempo de vida dela, ela entra em morte celular programada, em apoptose, e ela morre, e ela vai para o baço, onde ela é destruída. Algumas substâncias são reaproveitadas pelo baço, como por exemplo a bile, ela provém da destruição do glóbulo vermelho e vai ser transportada e acumulada na vesícula biliar. Também outra função do baço é a imunologia, é um órgão linfóide, então vírus, bactérias, fungos, todos eles são destruídos também pelo baço, porque ele é é como se ele fosse um linfonodo gigante, uma amígdala gigante. Então ele é um órgão linfóide que ele tem essa capacidade de destruição de vírus, bactérias, fungos. A função dele, quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, a função dele também é produzir sangue, que a gente perde essa capacidade ao longo da vida, que daí quem vai produzir o sangue é a medula óssea. Em algumas doenças hematológicas, como por exemplo a mielofibrose, que ocorre a fibrose da medula óssea, o baço ele readquire a capacidade de produzir sangue. Quais as possíveis causas de uma esplenomegalia? Espleno é baço, megalia é grande. Existem várias causas. A primeira delas, e a principal, é reacional a infecções virais. Então, qualquer infecção viral pode levar a uma esplenomegalia. Por exemplo, citomegalovírus, vírus do Epstein-Barr, HTLV, o próprio Covid, tudo isso pode levar ao aumento do baço. Criança que tem um sistema imunológico muito acelerado, qualquer infecção viral bacteriana provoca linfonodomegalias e aumento do baço. E o que acontece? Os pais ficam muito desesperados, levam ao pediatra para fazer uma investigação. Na verdade, não tem nada acontecendo de mais grave, é só o organismo reagindo àquela infecção. Passado o tempo da infecção, o baço volta ao seu tamanho normal. Existem algumas outras situações, como, por exemplo, as hemoglobinopatias, traço de anemia falciforme, doença falciforme, traço de talassemia, em que ocorre uma hemólise crônica e esse baço ele é aumentado porque ele trabalha mais. Se você for fazer musculação e ficar lá na repetição, o seu músculo vai aumentar de tanto você exercitar. Já o baço, ele também vai aumentar quanto mais ele trabalha. Quanto mais ele destrói célula, mais hemólise, mais o baço trabalha, mais ele vai inchar. Doenças hepáticas. O fígado e o baço, eles são ligados. Então, quando você tem um problema de fígado, por exemplo, uma cirrose, seja por bebida, cirrose autoimune, cirrose por gordura, cirrose por sobrecarga de ferro, hemocromatose, o que acontece? O fígado vai inflamar e o baço vai inchar. Nessa situação,
a gente chama de hiperesplenismo secundário à hepatopatia crônica. Tem os casos de cânceres, então nós temos casos de linfoma esplênico, linfoma exclusivo do baço, que é uma doença diferente, que além do tratamento que é a esplenectomia, tirar o baço, também tem quimioterapia, mas é super, super raro. E tem as esplenomegalias discretas, que são fisiológicas. No problema de fígado, eu esqueci de falar sobre a esquistossomose, que é a doença do caramujo, chamada antigamente de barriga d'água. Então, as pessoas que têm essa doença, a esquistossomose, elas podem apresentar esplenomegalia, também hepatomegalia, ou seja, o fígado e o baço aumentado, por um problema do caramujo. O tratamento da esquistossomose é dose única de praziquantel, mas infelizmente a sequela, a consequência de hepatoesplenomegalia pode se manter. Nem sempre a esplenomegalia deve ser tratada. A gente tem alguns critérios para tratar a esplenomegalia. Por exemplo, naqueles pacientes que têm muitos sintomas, como dor abdominal, referente ao aumento do baço, você pode até indicar a esplenectomia, mas sempre levando em consideração a condição sistêmica do paciente. Então, não é todo paciente, por exemplo, hepatopata cirrótico grave, ele não tem condição clínica de ser submetido a uma esplenomegalia. Você pode tratar as dores dele, o mal-estar com medicamento antiemético, antiespasmódico, remedinho para gases, mas não tem condição de ser submetido à esplenectomia. Já algumas doenças hematológicas, não adianta você fazer esplenectomia porque você não vai estar resolvendo o problema. Como, por exemplo, a mielofibrose, você tem uma fibrose das células do sangue e você tem uma compensação da fabricação das células do sangue, dos glóbulos vermelhos, pelo baço. Então, quando você tem uma esplenomegalia secundária, por exemplo, a uma mielofibrose, não adianta você fazer uma esplenectomia porque você não vai estar resolvendo o problema. Para essa doença em específica, você tem medicamento para controlar os sintomas da mielofibrose, o mal-estar que provoca a doença e a esplenomegalia. Nas outras doenças, nas hemoglobinopatias, você também não tem necessidade de tirar o baço. Algumas outras doenças, por exemplo, a PTI, a púrpura trombocitopênica idiopática ou imunológica, em alguns casos de refratariedade ao tratamento medicamentoso, você pode até indicar esplenectomia. Então, assim, todo mundo que tem o baço aumentado vai precisar passar por uma esplenectomia? Não. Quando a gente indica? Em casos que o paciente está com uma extrema dor e uma esplenomegalia volumosa e tem a condição clínica para tal, uma doença que a gente sabe que vai melhorar se a gente fizer esplenectomia, ou um linfoma esplênico. Geralmente é isso. E nos casos das PTIs refratárias, que hoje em dia a esplenectomia está ficando cada vez mais contraindicada. Não contraindicada, mas menos indicada. Os sintomas, como eu falei, são desconforto e dor abdominal. Às vezes pode cursar com plaquetopenia, porque o baço ele também destrói plaquetas. E o prognóstico geralmente é muito bom, dependendo da doença de base. Então, na grande maioria dos casos, esplenomegalia está relacionada a doenças virais, que depois é reversível. Pode estar relacionada a quadros de hemoglobinopatias, que isso é para sempre. Pode estar relacionada a hepatopatia crônica e hiperesplenismo, que não tem como corrigir esse problema, porque geralmente o baço é só reflexo de um problema no fígado.
E nas doenças hematológicas, se for um câncer de baço, tem que ser retirado, fazer uma esplenectomia. Se for consequência das doenças mieloproliferativas crônicas, como a mielofibrose, não tem por que tirar o baço, só em casos de esplenomegalias gravíssimas, que são muito raras. Então, se você já ouviu falar sobre baço, aumento de baço, esplenectomia e doenças do baço, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos e com seus familiares.